Shalom, shalom. Eu estava aqui já me preparando para. Shalom, shalom. Eu já estava aqui me preparando para dormir e comecei a ler a Bíblia, o Novo Testamento, e meditando em algumas coisas que provavelmente não somente eu tenho vivido, passado nos últimos tempos, né? Nos últimos dias. Muitas pessoas com certeza passam pelo mesmo. E por vezes eu quis me desabafar. Por vezes eu pensei, eu vou contar. Eu vou contar tudo que eu estou passando. Eu vou contar o que fizeram, o que tiveram coragem de fazer ou de tentar fazer contra mim gratuitamente, sem eu ter feito absolutamente nada contra essa pessoa. Nunca fiz nada para prejudicar a vida dela. E enfim. Mas o Senhor, ele sempre nos pede para calar. Por momentos a gente se ira, a gente se estressa. Aí a gente respira e conta, né? Quando lembra. E a gente tenta se levantar novamente. Cada vez que nos tentam derrubar, cada vez que nos dão uma rasteira, cada vez que nos dão um empurrão, é surreal. Mas assim, pelo lado de contar para que outras pessoas venham ouvir e se estiver passando pelo mesmo, se animar, trazer de volta um pouco de esperança, né? Porque são tantas decepções, às vezes a pessoa pensa que isso acontece com ela. E muitas das vezes é bom, sim. Minha armação tá toda torta aqui, eu mesma entortei, tá? Comendo aqui meu nariz. E às vezes a pessoa pensa que só ela tá passando por algo. E não, existem muitas outras pessoas pela face da terra inteira que estão passando. Aí a gente pensa, vou contar. Vou contar pra ajudar alguém. Mas ao mesmo tempo, existem muitos alguéms que elas se disponibilizam constantemente a vigiar a nossa vida, a entrar ou tentar entrar por todas as brechas que nós deixamos abertas, mostrando. Então, quando a gente testemunha algo que nós passamos, por pior que seja, por mais decepcionante, mais covarde que tenham sido, mais cruéis, e a gente tem que pensar muitas vezes antes de contar, né? Porque essas mesmas pessoas, elas estão sempre atentas, em alertas, preparadas para estar registrando na mente dela, maquiavélica muitas vezes, falsa, mentirosa, cruel, registrando cada informação, cada conto, cada brechinha, porque às vezes de um testemunho que nós sentimos vontade de contar, para que venha fortalecer outras pessoas e levantá-las, essas mesmas pessoas que fizeram parte do testemunho dos fatos em que tentaram nos destruir, elas podem usar disso novamente para o mal. Olha só
a quantidade de coisas e de pessoas que têm atrapalhado a obra do Senhor nessa terra. A quantidade de pessoas cujo coração não são bons, cujo Deus já falou para nem orar por elas. É difícil, né? Você sabe que a primeira vez que o Senhor me falou para não orar por umas pessoas, eu fiquei assustada. Tá machucando minha orelha. Eu fiquei muito surpresa. Eu pensei, meu Deus, como assim? Eu não posso orar? Porque eu pensava que todas as pessoas eram filhos de Deus. Eu pensava que todas as pessoas eram filhos do nosso Pai Eterno. E que todas era lhe dado chance de serem transformadas, de se arrependerem, de se transformarem. E o Senhor falou para mim, eu lembro que eu orava, eu já contei isso. Eu orava. Muitas vezes vinham me pedir oração. E eu orava. Por isso que muitas das vezes eu penso muito antes de orar por alguém que vem me pedir oração. Eu preciso vigiar muito por quem oro. Porque dentro do que o meu Pai Eterno, dentro do que a Adonai já me ensinou, não é por qualquer pessoa que nós devemos orar. E eu lembro quando o Senhor me falou, não ore por elas. E ali realmente foi o início de uma teimosia minha, com tanta surpresa, mas foi o início porque eu continuei, não acredito, não é possível, não, Senhor, mas como assim? Não ore por elas. Todas as vezes que elas vinham me pedir oração, eu orava pela causa que elas queriam, eu orava. E aí eu pensava, ou às vezes eu queria que mudassem alguma coisa ou outra, melhorassem, eu orava muito pela salvação de todos. E o Senhor me falou, o Senhor me ensinou tanto com isso. Às vezes você está orando por pessoas que você realmente... Deus, Ele já sabe de todas as coisas. Ele vê o que a gente não vê, Ele ouve o que a gente não ouve, Ele sonda os corações, Ele conhece cada um. Ele conhece a intenção de cada um. Ele conhece o mais profundo do nosso ser. E Ele sabe quais são as intenções, do que as pessoas são capazes, Ele sabe do passado, Ele sabe do presente, Ele sabe do futuro. E quando Ele nos manda fazer algo, nós precisamos equilibrar aquele nosso coração, sabe? Aquele nosso coração que a gente quer ser muito bonzinho, que a gente quer ser muito... achar que todo mundo tem jeito, que para todo mundo tem jeito, que para todo mundo tem transformação, que todo mundo pode ter um coração bom. E coração é uma coisa que vem... Quando vem com defeito de fabricação... Aí a gente lendo a Bíblia, estudando mais, a gente vai ver tudo o que aconteceu, a gente vai ver da relação dos anjos com, enfim, com os seres humanos, os caídos. E aí o Deus, Ele não quer assustar a gente, porque a gente, né, Ele vai ensinando aos pouquinhos, de pouquinho, olha, para você lidar com tais situações e tais pessoas, para que você compreenda melhor o que eu estou querendo te ensinar, o que eu não estou querendo que você faça,
Deixa eu te introduzir no que você precisa, aonde você deve estar, que é o seu lugar, e deixa eu te ensinar um pouquinho mais para que você possa compreender as coisas. Nem todo mundo é 100% bom e nem 100% ruim. Existem aqueles que são ruins, coração ruins, que se a gente orar por essas pessoas, a gente vai estar alimentando a ruindade delas. Porque muitas das vezes Deus, ele nem quer mais que essas pessoas continuem na face da terra. E eu tô falando dentro, não falo nada não é só, não é da minha boca, é de tudo que Deus me ensina, é de tudo que Deus já me ensinou e vem me ensinando cada dia mais. E existem pessoas que Deus faz questão que continuem vivas e vivam, sobrevivam, permaneçam ainda sobre a face da terra. Porque são dele. Porque são pessoas que são vasos nas mãos dele. São pessoas que, mesmo com muitos erros, com muitas falhas, elas procuram agradar ao Senhor. Elas se colocam na posição de servo, de filho, de o lugar onde deve estar. Mas existem pessoas que elas só procuram Deus e eles são tão inteligentes. Porque a palavra do Senhor diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Deus, ele conhece o coração daqueles. Você pode ver que quem cresceu no cristianismo sabe que, principalmente que já passou por igrejas tradicionais, aonde sempre tem aquela irmãzinha, e às vezes tem aquelas irmãzinhas na igreja, aquela sempre tem, né? Uma irmãzinha bem humildezinha, aquela irmãzinha bem humilde, bem boazinha, de coração bom. Geralmente também acontece muito das senhorinhas, né? Por quê? Porque elas já passaram tantas coisas. Elas já adquiriram tantas experiências. Elas já têm tanto testemunho para contar. Elas já viveram tantas coisas com Deus. Porque quando os anos vão passando, as coisas vão acontecendo, as experiências elas vão aumentando de uma forma tão grande quando a gente atinge uma certa maturidade e espiritual também, e adquire muita sabedoria, né? E aí os jovens, principalmente, né, na igreja, o pessoal da igreja, os irmãos, eles precisam, quando precisam de alguma oração, de uma resposta de Deus, ele vai no culto, ele ouve o líder e tudo mais, mas ele sabe que tem uma irmãzinha fervorosa, humilde, simplesinha. Acontece muito de ser mais as pobrezinhas, né? De poder aquisitivo bem lá embaixo, ou sustentada, abençoada, mas não é rica, né? Elas são uma preciosidade muito grande de Deus, sabe? E você vê que as pessoas de Deus, elas realmente têm o discernimento. E elas vão e procuram essas irmãs quando querem uma resposta, quando querem uma solução. E voltando aos de coração não muito bom, que são aqueles que a Bíblia fala daquele que não tem. Quando Deus me falou para não orar pelas pessoas, por tais pessoas,
Primeiro eu fiquei chocada, decepcionada, indignada. Como pode? Deus que é pai de todos. E falar uma coisa dessa e... Depois Deus foi me explicando. Deus tem uma paciência com a gente, né? Aí Ele foi me explicando, foi me mostrando, foi provando. Na Bíblia, aqueles que não têm o dom de amar. E depois Ele falou, são os que nem eu posso mudar. Nem eu posso mudar, nem eu posso transformá-los. Porque é como um defeito de fabricação. Saiu da fábrica, assim. E muitas das vezes, se nós oramos por essas pessoas, se Deus já falou que não é para orar, não é para orar. Você estará fortalecendo a maldade delas, fortalecendo o que lá na frente você está piorando as maldades da pessoa. Porque conforme vai passando os anos, elas vão adquirindo também uma certa esperteza. Eu não digo sabedoria porque elas não temem ao Senhor. E a pessoa que não teme ao Senhor, para mim não é um tolo. E a maldade delas, os atos, as coisas vão aumentando. Elas são tão espertas que elas procuram aqueles a quem Deus, elas sabem discernir, aqueles que realmente são de Deus. Aqueles que Deus atende, principalmente as pessoas que testemunharam uma vida inteira. Pessoas que sabem o amor que Deus tem por nossa vida. Elas usam de esperteza e pedem oração para essas pessoas. Deus, Ele não quer fortalecer essas pessoas. Deus, Ele não quer. Deus, Ele quer que nós deixemos de lado. Ele quer que nós os entreguemos ou entregamos nas mãos dele, para que ele possa agir no tempo dele e dar um basta no tempo dele. Deus, ele é tão bom, ele é tão misericordioso, que mesmo com essas pessoas, se por momento elas se arrependerem, elas tiverem um arrependimento muito grande e pedirem perdão ao Senhor, recorrerem ao Senhor, o Senhor os perdoa. Mas não é prova que eles alcançarão a salvação ou se entregarão constantemente e para sempre a obedecer a Deus, a fazer a vontade de Deus, obedecer os mandamentos, cumprir as leis, se colocarem realmente no lugar de servo, de grão, de bichinho. São pessoas que elas estão sempre... É como eles buscam oração, eles buscam alguma coisa em pessoas assim, para se fortalecerem, para ganhar impulso, para fazer mais maldade, mais crueldade. E quando pode acontecer delas se arrependerem, sim, porém vai ter que ser um agir, uma mão de Deus bem pesada sobre a vida deles. Infelizmente, não tem outro jeito. Eles só se arrependem quando algo acontece na vida deles, no corpo deles, quando Deus permite, de repente, uma doença terminal, uma doença que não tem mais jeito. Aí eles se arrependem,
mas por momentos eles podem tornar de novo a ser o que era. Por isso que muitas das vezes Deus ele fala não more. Não more, não more. Porque se você orar, você vai estar fortalecendo uma pessoa que é lotada de maldade, uma pessoa que é lotada de possessões. Você não está orando para uma pessoa boa ser abençoada e fortalecida. Uma pessoa de coração ruim, a mente dela maquina o mal o dia inteiro. As pessoas por aí já não foram destruídas por causa desse tipo de pessoas que Deus não quer que ore por elas. E por isso que Deus às vezes ele fala não ore. Deus a gente entrega nas mãos do Senhor. Deus tem o trabalhar dele, o jeito dele, as permissões dele. E na hora dele acertar as contas com essa pessoa, se ela realmente se arrepender, Deus ele já sabe que uma pessoa assim não pode continuar. Ele perdoa e recolhe. Geralmente, quando Deus faz isso, é porque Deus já deu várias chances. Deus já deu alertas. Deus já livrou da morte, de uma doença, de uma internação que achava que não ia mais sair do hospital, que ninguém acreditava. Deus permitiu que saísse, Deus permitiu, porque alguém estava orando. Porque por ele, essa pessoa já nem estaria mais por aí. E às vezes a gente quer contar os testemunhos detalhadamente para que pessoas de bom coração, pessoas que nunca passaram, pessoas que estejam quase caindo nas mentiras, falsidades, nas tramas, estratégias, manipulações, teias dessas aranhas, exatamente. Mas a gente não pode. Olha só que nível chegou, né? A que ponto chegou a humanidade? E não é uma pessoa só, não é duas, não é três. Quando nós já passamos várias experiências, dificilmente uma pessoa assim consegue nos enganar. E quando consegue, tá ali, tipo, o Senhor vem e fala, ó, é isso aqui. Ele alerta, ele fala, ele avisa, ele revela. E nos livra. Mas quem não passou ainda, não viveu experiências, infelizmente, se ela não ler a Bíblia, se ela não consultar a palavra de Deus, se ela não buscar uma intimidade com o Pai Eterno, ela vai cair. Ela vai cair nas teias, ela vai cair nas mentiras, nas falsidades, nas maldades. E essas pessoas, elas se dão ao trabalho. Às vezes você tá longe, ela se dá o trabalho de procurar por onde você tá, com quem você tá, o que você tá fazendo, conseguir contato com pessoas de longe. E de longe ela consegue, ela já fica tentando também, ela fica tentando coisas para te detonar, para te destruir, para parar a obra de Deus através da sua vida. Porque a pessoa, quando
Deus, Deus já largou de mão? Eles acham que ser próspero financeiramente ou de repente, tô conseguindo, eu tô conseguindo ter uma vida boa financeiramente, materialmente, né? É porque eu tenho Deus. É Deus que tá me abençoando. É Deus que tá abençoando, sim. É o seu Deus que tá abençoando, se você é um deles. É o Deus deles que estão abençoando eles. E Deus ele vai dando corda, ele vai deixando a cordinha lá, vai soltando. Quanto maior o alto, o pico, né? Quanto mais alta a montanha, maior é o tombo lá embaixo. E não é Deus, o único, poderoso, o nosso Deus, o nosso Pai, o Deus de Israel. Não é. É o Deus deles. É o Deus deles. É eles. Eles são o Deus deles. Eles glorificam a eles mesmos. Uma dessas pessoas, ela estava cantando louvor. A gente tem que tomar cuidado com esse negócio de música gospel, de música. Há muitos anos já Deus vinha me mostrando, eu via que não tinha. A gente tomar cuidado, tomar cuidado. Aí eu vi essa pessoa e aí eu parei ela cantando e não sei o quê. E tinha orado com tal de um profeta que só fala de prosperidade, de gente que tem inveja, tipo, alimentando e fortalecendo uma pessoa má, com coisas que, como se alguém realmente tivesse inveja daquilo. Pode ser um bilionário, milionário, bilionário, trilionário. Se tem um coração mau, é uma pessoa ruim, é uma pessoa má, as pessoas sabem que ela é assim, quem vai ter inveja de um troço desse? Aí eu fiquei ouvindo, eu fiquei, mas como pode, Senhor? Gente, Deus me ensinou a não ter respeito com a pessoa do ímpio, tá? Quando eu falo e me expresso às vezes de coisa assim, dá a impressão que eu sou arrogante, que eu não tenho amor, não tenho. Não, não. Foi muito sofrimento mesmo. Foi muita experiência, muita luta. Deus me ensinou a não orar por eles. Deus me ensinou a não respeitar eles. Deus, e tá na Bíblia, não tô indo contra. Tá tudo na palavra. Aí eu vi essa pessoa louvando e com esse negócio e homem que ficava orando todo dia, não sei o quê. Aí eu falei, mas como pode, Senhor? Uma pessoa faz tanta maldade. É tanta coisa. E fica assim, louvando ao Senhor. Daqui a pouco já tá. Aí o Senhor virou pra mim. Mas eu fiquei indignada mesmo, sabe? Aí o Senhor virou. E Deus não quer que a gente tenha dó dessas pessoas. A gente não pode ter dó dessas pessoas. A gente tem que entregar, porque às vezes a gente sente dó e a gente quer orar, pedir para Deus para isso, para aquilo, por ela. E Deus não quer. E a gente paga um preço mas muito grande por causa disso. É desobediência. E aí o Senhor falou para mim, ela está morta. O Senhor falou, está morta. Ela está morta. Ela acha que me louva, mas ela louva a si mesma. E realmente Deus chama os ímpios de quê? Não é porque uma pessoa um dia esteve na casa, numa igreja, na casa de oração. Não é porque de repente uma pessoa cresceu dentro de uma igreja. Não é porque ela tem o costume de pegar a Bíblia, de ficar lendo um versículo ou outro,
e como fala, interpretando da forma dela, a benefício próprio, e ainda junta com esse monte de falso profeta que tem por aí, que fica alimentando mais ainda esses narcisistas, mais ainda essas pessoas ruins, maldosas, invejosas, falsas, mentirosas, maquiavélicas. Elas estão sempre obtendo sucesso com as mentiras delas, porque elas encontram outras pessoas iguais a elas. Só que até certo ponto. Por isso que Deus não quer que nós oremos por essas pessoas. E eu estou aqui te pedindo, pare de orar por pessoas que Deus já te mostrou. Não adianta falar que não viu, que não percebeu. Um pouquinho, Deus já te deu o sinal. Deus já te mostrou. Pare de orar por essas pessoas. Porque Deus, ele é tão fiel aos amados dele. Ele é tão amoroso, ele é tão bondoso. Deus, ele faz de tudo para não entristecer a gente. Quando a gente realmente tem um relacionamento de intimidade com ele tem tanto cuidado para nos corrigir. Ele tem tanto cuidado para abrir os nossos olhos, para revelar o que tem que ser revelado. Ele prepara a gente com tanto amor e carinho, cuidado. Quando ele sabe que estão armando, sabe? Estão armando contra nós, que existe cercos, que existe. Ele fala com cuidado para não magoar a gente, para não machucar, para a gente não se entristecer. Porque geralmente essas pessoas que tentam tanto mal contra nós são pessoas que a gente um dia já quis tanto bem dessas pessoas. A gente já defendeu, a gente já orou, a gente amou e Deus, ele acaba ouvindo as nossas orações, não porque ele queira abençoar essas pessoas, mas porque ele nos ama, você tá entendendo? Porque ele quer nos agradar. Só que esse nos agradar, ele mesmo faz sem querer. Você tá entendendo? Ele fala, ele atende a nossa oração, ele alerta que não é para orar. A gente insiste, a gente desobedece, a gente persiste, mas ele sabe que é pelo nosso coração. E lá na frente acontece pior do que aconteceu antes, acontecem mais decepções. E às vezes as pessoas que fizeram maldade conosco fazem com muitas outras pessoas, porque ela vai se fortalecendo e cada coisa que ela faz, ela vai melhorando, ela vai estudando a maldade, a estratégia maligna, ela vai se ela vai se enchendo de armas que são baseadas em inveja, em muita maldade, muita mentira, muita falsidade, muita. Que quando a gente para analisar e a gente vai sentindo ânsia, sabe? A gente vai sentindo ânsia, a gente vai sentindo um nojo, a gente vai sentindo algo tão ruim, de saber que uma pessoa de carne e osso, uma criatura de Deus, outra coisa que Deus me ensinou, que nem todos são filhos, porque eu achava que todos eram filhos. E ele me falou, nem todos são filhos. Existem criaturas. Não é filho. São somente criaturas. Criaturas. E Deus, ele não quer que a gente sinta isso. Deus, ele quer nos poupar de tudo isso, você tá entendendo? Ele quer nos poupar de sofrimento, porque a pessoa para nos fazer mal, ela não precisa nem fazer nada contra nós. Só dela mostrar
os vestígios das maldades e mostrar as maldades ou dar chance para que nós venhamos ver, perceber, presenciar, aquilo já vai nos enojando, já vai embrulhando o estômago. Ali a gente já sofre, você tá entendendo? E o nosso Pai eterno, ele não quer isso. Ele não quer isso para nós. Tá entendendo? Eu não sei o que você esteja passando neste exato momento. A gente peca, a gente se ira. Hoje mesmo eu me irei. Acabei falando as coisas que eu não queria falar. Depois que falei, eu parei, mas Deus já tinha me alertado antes de eu falar. Entrega nas minhas mãos. Mas Ele sabe. Mas a gente pede perdão, a gente... No momento de ira, a gente... Mas em todo tempo, nós precisamos nos voltar a obedecer ao Senhor, a compreender a voz do Senhor, os sinais que Ele nos dá, o que Ele mostra diante de nós. Deus, Ele mostra. Deus, Ele mostra. Ele mostra. Antes da gente se decepcionar, Ele mostra. A gente precisa abrir os olhos, estar atento e pensar um pouco mais com os olhos que Deus quer que nós olhemos. Pensar como Ele quer. E para que nós não venhamos sofrer tanto. Deus, Ele não quer isso para nós. Ele não quer tanta maldade, tanta crueldade. Ele não quer. Ele quer que nós estejamos afastados desse tipo de gente, desse tipo de pessoa, desse tipo de criatura. De repente você esteja passando por algo e de repente Deus esteja me usando para te dar sinais. Aí você pensa que, mas é só comigo. Deus, Ele tá me castigando, que tá me, dentro do quê? Tenta compreender Deus. Tenta ouvir a voz de Deus. Tenta ouvir tudo isso que você ouviu. Uma coisinha ou outra, deve ter um sinalzinho. Deus está querendo falar com você. Ele está querendo te alertar. Eu queria contar aqui detalhadamente o que fizeram comigo nos últimos meses e tudo nos últimos anos, mas eu já fechei alguns vídeos até em que eu contava e estava aumentando demais a visualização, que os outros foram, tudo muda, tudo agora é pago, eu não pago nada, não pago impulsionamento, não pago patrocínio, não pago nada disso. Mas esses vídeos onde eu contava, crescia muito a visualização, muito rápido. Então eu decidi, porque o meu Pai Eterno me fez fechar e não contar mais os detalhes. Porque quando a gente conta os detalhes dessas pessoas, tudo que eles nos fizeram, tem coragem de tentar e tentaram, covardemente, mentirosos, a gente vai estar passando estratégias para outros também. Quando a gente conta as maldades e crueldades que fizeram conosco, principalmente nesses tempos, eu tô falando desses tempos, nestes últimos dias, nestes últimos anos, nós estaremos alimentando pessoas que não têm o dom de amor, não têm o dom de amar, a fazerem mais e mais coisas não muito boas por aí. Mas deixa eu te consolar aqui através da Bíblia. Eu já estava preparada para dormir. Não é à toa que Deus nos incomoda para a gente vir aqui
e ficar na frente de uma câmera. Luca, eu fico triste, sabe? Eu fico triste, eu consigo compreender a tristeza de Yeshua quando ele veio querendo salvar tantas pessoas, tantas almas. E ele foi tão perseguido, ele foi tão rejeitado, ele foi tão caluniado, ele foi... Quantas vezes Jesus foi expulso de lugares? Quantas vezes julgaram Jesus errado? Quantas vezes ele foi cercado por narcisistas perversos, né? Que é o grau mais elevado que tem dos narcisistas, aí já entra grau de psicopatia, né? Porque psicopatia tem vários graus, né? Eu não quero ficar falando essas coisas. Dá muito... Não quero falar. Deus não quer que eu fale, que eu fique falando tanto. Não. Lucas 12, capítulo 12, versículo 49. Não se preocupe, ó, presta atenção. O título é: O Mashiach trará juízo. Os familiares se dividirão por conta da crença em Yeshua HaMashiach. Eu vim para lançar fogo sobre a terra e gostaria que já estivesse queimando. E eu tenho uma imersão com a qual fui imerso e estou muito aflito até que seja cumprida. E eu tenho uma imersão com a qual fui imerso e estou muito aflito até que seja cumprida. Pensam vocês que vim lançar shalom à terra? Eu lhes digo não, mas separação. Porque a partir de agora haverá 5 pessoas numa casa que estarão divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. Porque o pai estará dividido contra o seu filho, e o filho contra o seu pai, a mãe contra a sua filha, e a filha contra sua mãe, a sogra contra a sua nora, e a nora contra a sua sogra, e irmã contra irmã, irmãos contra irmãos, né? É isso. Aqui é o consolo para você. Tudo já está escrito. Tudo já está escrito. Tudo o que vai acontecer, o que está acontecendo. Então, seja forte. Eu não tô conseguindo tirar. Seja forte. Seja forte. Obedeça ao Senhor. Seja forte em obedecer à voz do Senhor. Seja forte ao compreender os sinais que Deus te dá. Porque às vezes Deus nos dá os sinais, Ele revela, Ele dá as revelações a respeito de pessoas e nós acabamos nos enfraquecendo. Então seja forte a todo momento, ser forte e corajoso, ser forte e corajosa no Senhor. Compreende, busque compreender cada dia mais quem é Deus. Quem é Deus? E tenha certeza que Ele é Pai. Ele é Pai verdadeiro. Ele é Pai que ama. Ele é Pai que cuida. Ele é Pai que zela. Ele não quer o teu sofrimento. Não. Em relação a
tudo que antes ele te avise, que te alerte, te dá sinais. Yeshua, ele deu a vida. Yeshua, ele morreu numa cruz por nós, por todos nós. Ele foi como uma ovelha muda ao matadouro. Em todo instante que caluniaram, perseguiram, às vezes a gente reage, né? Mas nós precisamos seguir o exemplo de Yeshua, antes obedecendo a palavra, os mandamentos, tentando cumprir as leis e tentando compreender, obedecer a voz do Senhor em particular. Porque quando nós somos de Deus, quando nós sabemos que Deus fala conosco, que nós temos uma intimidade com Ele, Ele fala, Ele não precisa nem abrir a Bíblia, Ele fala conosco. Então obedeça e pare de orar pelas pessoas que Deus não quer que você ore por elas. É isso. Shalom, shalom.